Jesus. Quero com muita alegria agradecer a Deus pela oportunidade. É bem complicado sair no dia de domingo, mas estamos aqui na mãe, né? Nossa mamãe. Eu sinto muito honrado ter sido convidado pelo casal, a Sra. Maria, a irmã Antônia, e certamente com a bênção do meu pastor. Sem a bênção a gente não tem condições nem de pegar um microfone. Deus abençoe o senhor, corpo de obreiro, aos irmãos, às irmãs. Quero só relembrar o versículo que foi lido do tema, foi nos dado, 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo número 8. Glória a Jesus. Versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tome assento em nome de Jesus. Enquanto nós aqui estivermos ministrando, os irmãos estejam orando por nós, minha esposa intercedendo ali do ladinho, né, minha esposa? Vai orando aí, para Jesus dar graça aí, para a gente continuar transmitindo aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Queridos irmãos, estivemos orando também no sentido do tema, e aqui nós observamos algo que muito pouco explorado, muito pouco pregado, muito pouco falado, e eu gostaria de falar um pouco sobre, não só no versículo texto, tema, mas no contexto também. Gostaria de estar abordando com os irmãos, e em priori, que hoje é culto com a família, e que possamos, na direção do Espírito Santo, temos algumas orientação de Deus aqui para a glória de Jesus. Se nós observarmos aqui no contexto, Paulo falando, orientando ao seu filho Timóteo da fé, e uma das coisas que ele vai fazer lembrar de muitas outras, é o cuidado em que ele deveria ter com as viúvas. E logo no versículo de número 3, se você observar, ele vai dizer: honra as viúvas. Isso é, ajude, cuide das viúvas, porque verdadeiramente são viúvas, estão desprovidas muitas das vezes, é isso que quer dizer, de recursos, porque embora, se nós formos observarmos, enquanto o esposo está na ativa, ele vem suprir, ele é justamente a pessoa que Deus vai estar usando na família para prover todas as necessidades de sua esposa e também dos seus filhos. Uma vez que o esposo é recolhido, muitas das vezes as mulheres viúvas tinham uma grande dificuldade de ter esses cuidados que o esposo outrora tinha com ela, de supri-la. Na verdade, ela ficava desprovida de muitas das vezes desses cuidados. É lógico que se a gente vai observar nos contextos, a gente já vê na sequência do texto, você leu, nesta noite nós lemos, a primeira responsabilidade após a morte do esposo, os cuidados passariam agora para os filhos, isso é filhos e netos. Preste muita atenção, irmão, porque talvez você esteja aqui justamente desse contexto, e eu gostaria que você entendesse um pouco isso nesta noite. Nós precisamos entender isso nesta noite, porque a gente observa que muitas viúvas hoje, irmão, sofrem bastante, ainda neste tempo presente. Ainda que as viúvas do tempo presente, antigamente não havia, por exemplo, a questão de algum trabalho social do governo, pensão por morte, era uma dificuldade muito grande, então não tinha um provedor. Então justamente os filhos, os netos fariam este papel que era do pai, do progenitor, daquele que cuidava, daquele que zelava, daquele que provia. Então agora passa a ser dos filhos,
Então nenhum filho pode eximir desta responsabilidade, uma vez o pai partindo para a eternidade. Primeiro, o cuidado não se sobrecarrega a igreja. A primeira responsabilidade, então, é dos filhos e dos netos. É dos seus parentes, daqueles que ele gerou. Eu não posso pegar toda essa carga, em primeiro lugar, e colocar sobre a igreja. Primeiro eu tenho que assumir. Uma vez que não tem filhos ou netos, é outra situação. Mas na priori a responsabilidade é minha e é tua de cuidar. Porque algumas viúvas hoje, ela tem a provisão do governo. Eu já disse aos irmãos. Talvez uma pensão, talvez algum dinheiro na parte social. Hoje a gente tem lá no NPS, quando a pessoa não tem renda nenhuma e tem algum problema, então às vezes tem lá um saláriozinho mínimo para se sobreviver ou tentar sobreviver. Mas nem todos têm essa condição, alcança isso, então fica essa responsabilidade sobre a família. Então não deixe, irmão, de entender isso, filho e filha que está aqui. Ah, meu pai e minha mãe é viva, graças a Deus por isso. Mas se faltar alguém amanhã, você já tem a consciência, a ciência que a responsabilidade passa a ser nossa, passa a ser sua. Por quê? Ele vai dizer no texto que você leu e nós lemos, no versículo de número 8. Porque se nós não fizermos isso, não termos cuidados, olha o que diz o versículo: mas se alguém não tem o cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Então, se eu não tomo essa atitude, a minha fé é morta. É uma fé sem vida, sem atitude, sem obras. Hoje que nós precisamos entender, irmão, não adianta você falar que tem fé, e nós falar que temos fé, mas não temos obra, não aplicamos a fé no devido lugar onde deve ser aplicado. No estender as mãos, principalmente aqueles que são da sua família, dos domésticos da fé. E às vezes queremos terceirizar isso. É o grande conflito às vezes que ocorre, e a decepção talvez de uma viúva, é quando eu como filho, você como filha quer terceirizar essa responsabilidade. Isto é grave para mim e para você, porque nós estamos negando a fé. É isso que Paulo está avisando a Timóteo, o cuidado que deveria ter com as viúvas. Sim. Mas primeiro a responsabilidade, irmão, não queira terceirizar, é minha e sua. Hoje estão vivos, se partir alguém amanhã, está sobre você, sobre minha responsabilidade. E esta provisão, ela não é somente, irmão, financeira, do alimento, não. Você vai precisar suprir muitas das vezes o momento do seu pai, o momento emocional da sua mamãe, cuidar dela, amparar ela, sair com ela, passear com ela. Outrora seu pai fazia e hoje não tem mais quem faz. É você filho, é você filha. A responsabilidade passa a ser minha e tua, irmão. Não podemos passar, irmão, como cego diante de uma situação tão delicada. Porque se a pessoa já ficou viúva, já ficou um vazio, já ficou, irmão, um oco. Ficou uma brecha. Ficou talvez uma ferida que só pode cicatrizar com muito amor, com muito carinho, dado pelos filhos, dado pelos netos. Isso aqui é importante, irmão. Então você, filha, cuide da sua mamãe que perdeu o papai. Cuida dela. Zele por ela, protege ela. Glória ao nome do Senhor. Divide o teu tempo. Teu tempo não é, irmão, mais importante do que o cuidado da sua mamãe. Porque é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu não posso negar a fé que eu tenho. Você não pode negar a sua fé. E as omissões é negar, é pecar. As omissões dessa responsabilidade é errar contra Deus. É não
não concordar com aquilo que Deus deixou escrito, para ensinamento nosso. Então nós passamos a ter essa responsabilidade. E sabe por que é bom você fazer isso? Porque amanhã você pode ficar viúva também quando você casar. E o que você semear hoje, você vai colher lá no futuro, se Deus te permitir. Mas a forma que você age hoje, que nós agimos hoje, pode preparar o futuro, irmão. Porque é uma colheita no futuro. Se eu não utilizo esse momento para ajudar, para socorrer, para zelar, para proteger, amanhã eu vou estar desprovido disso também, e não contém a quem reclamar, porque foi o seu plantio. Nós precisamos tomar esse cuidado. Não é colocar no asilo, irmão. Alguns querem, minha esposa mesmo fala, quando tiver velhinha, leva moda no asilo. Mas não é isso que os filhos, irmão, tem que tomar essa atitude. Ainda que a mamãe e o papai que seja viúvo, pede para que não dê trabalho para os filhos, mas isso não é orientação da Bíblia, a palavra não orienta desta maneira. Você tem que cuidar daquele que Deus colocou sobre você. Você tem que cuidar dos domésticos da fé. Primeiro eles. E sobre nós esta responsabilidade, irmão. Glória ao nome de Jesus. Porque se você não tiver obras, atitudes, ações de bondade com aqueles que Deus colocou para você cuidar, a sua fé não tem valor algum, irmão. Ela é morta. É isso que a Bíblia está dizendo. Coisa morta não funciona para nada. Não adianta falar que tenho fé e não tenho obras, irmão. Para você falar que tem fé, tem que ter obra junto. Porque justamente a fé, irmão, trabalhada, vai gerar boas obras. A fé trabalhada vai gerar boas obras, irmão. Aleluia. E isso aqui, irmão, não é somente para a família, família priória. Isso não quer dizer que você não vai ajudar a sua família e vai deixar de não estender as mãos para outro, para ter outros seus irmãos. Não pensa que a sua família biológica sim é a principal, mas você tem a família espiritual, irmão. O que o irmão acabou de falar aqui? Uma visita, como faz bem, irmão, a nossa vida. Uma visita de alguém já faz bem. Imagina estender as mãos para suprir alguma necessidade. E vos digo, não espere que a pessoa se manifeste isso. Tem que partir de nós, irmão. Às vezes fica esperando-nos que alguém se manifeste uma deficiência. Quando eu estou vendo a deficiência de alguém. E eu não preciso esperar pelo pastor, pela minha liderança. Se Deus mostrou para mim e para você, vai lá, estende as mãos, pratique as boas obras. Vai lá e pratique as boas obras, irmão. Se a Bíblia diz que um copo d'água você não perde o galardão, irmão. Então pratique, porque isso é pessoal. É triste quando a gente só faz aquilo que manda. Isso é triste. Coisa boa quando estou vendo a necessidade de alguém, vou lá e estendo as mãos. Vou lá, vejo a necessidade da pessoa, não despeço essa pessoa de mão vazia. Se eu tenho 2, eu dou uma túnica. Ai, a súbria. Se eu tenho 2 calçados, eu dou um, irmão. Eu divido aquilo que eu tenho. Isto é amor, irmão. Isto é fé, irmão, operante, prática. Às vezes nós temos sido muito egoístas, eu preciso falar isso. Deixamos às vezes estragar, mas não dividimos bem o que nós temos.
estou falando de pequenas coisas, irmão. De pequenas coisas às vezes. Às vezes você planta alguma coisa, eu vou dar aqui exemplo. Você planta alguma coisa lá no seu quintal, que você tem uma terrinha maior, o outro não tem nenhum quintal, aí você tem uma terrinha maior, você planta alguma coisa. E dá fruto, bastante fruto, você não pega aquilo para dividir com o seu irmão. Você às vezes deixa estragar, mas não divide. Isso é falta de prática de obra, irmão. Eu não posso direcionar uma pessoa que me pede alguma coisa quando eu tenho que dizer, vai fazer, vai trabalhar, vai também plantar. Não é assim que se faz, irmão. Não é assim que Deus ensina. Se o irmão tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Se tiver nu, vai vestir o teu irmão. Alai, comanda saio. Que justiça é essa que pregamos? Se vê o meu irmão descalço, não tem coragem de calçá-lo. É mais fácil eu criticar a roupa do meu irmão rasgada do que comprar ou dar uma roupa boa para ele. Que família somos nós? Nós precisamos ser exemplo, irmão. Estou falando de verdades aqui. De verdades aqui. Não adianta a gente acumular nada de bens aqui, irmão. Não adianta. Quando você vê o seu irmão do lado precisando de alguma coisa, você podendo fazer e não faz. Viu uma pessoa desprovida emocionalmente, irmão. Pessoas que não têm cuidados, às vezes nem da família. E aí, pastor? E se essa não tem filho, não tem neto? Aí sim, a responsabilidade cai para a igreja, que sou eu e você. Primeiro a biológica, depois para a igreja, que somos nós. Aí eu pergunto, nós como igreja, o que nós temos feito porque nós, nossas viúvas? Nós estamos no culto de família, eu preciso falar, irmão. O que nós temos feito para eles? Pastor, mas aquela viúva não precisa de nada. Será que não precisa de você chegar lá e dar um abraço nela? Ô, mamãezinha, ô, vovozinha. Tivemos um encontro ontem. E alguém chegou ao pé da velhinha lá, que eu até fiz uma homenagem a ela esses dias no domingo. Nós fomos lá na Terra das Flores. Aí eu disse, olha, flores muito bonitas lá. Como é que chama lá? Tem o nome do lugar lá. Olambra. Eu falei, mas de todas as flores, a mais bela foi a senhora. Ela se encheu de alegria, se encheu de satisfação, apenas um elogio, apenas uma palavra, e onde alguém abraçando ela, alisando o cabelo dela, talvez um carinho, irmão, que as pessoas precisam. Aleluia. Mas aquela pessoa ali não gosta muito disso, mas irmão, use as estratégias para fazer o bem. Tu tem estratégia, nós temos estratégia para tanta coisa, e às vezes não temos para cuidar de alguém. Glória ao nome de Jesus para sempre. Bendito seja Deus. A Bíblia fala que a fé, então, sem obra, ela é morta. E a gente observa, dentro do contexto do fruto do Espírito, que um dos frutos do Espírito, que está em conexão, um deles é a fé. Paulo chega a falar no Coríntios capítulo número 13, de todos o maior é o amor. Então o amor tem que estar acima ainda. Porque a ação que eu vou atuar na fé para fazer o bem é pelo amor. E os frutos do Espírito é justamente para isso, irmão. Para nos moldar. Talvez eu entrei na igreja, eu era meio avarento, mão fechada, mão mirrada.
Mas o fruto do Espírito moldou a minha vida, me transformou de dentro para fora. Aleluia, glória. E o fruto do Espírito é justamente a característica do fruto do Espírito, irmão, uma unidade harmoniosa. Fruto no singular, mas as suas qualidades são muitas, que pode ser aplicada na tua vida e na minha vida, se quisermos, irmão. Ninguém pode chegar diante de Deus e dar desculpa, porque está tudo em favor da igreja. Se você não tem, busca o Senhor, porque Ele diz que não vai lançar no rosto a ser lhe dada. Então busque a Deus. Deus inflama minha alma de amor. Enquanto estamos preocupados com tanta coisa mesquinha desta terra que vai perecer aqui, irmão, buscamos as coisas eternas. Alai, comanda súbria. A fé terá o seu exercício no arrebatamento do seu final, mas o amor, irmão, ele continua para toda a eternidade, porque Deus é amor. Vamos viver o amor para toda a eternidade, mas enquanto estiver aqui, você pode buscar. Podemos buscar. Bendito seja o nome de Jesus, irmão. Fruto do Espírito. Todos nós temos a liberdade e a oportunidade, porque o véu foi rasgado. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já tomou conta da casa, como já foi contado aqui nesta noite. Ele já entrou na casa. E quem governa não é mais eu e você, mas o Espírito Santo que governa a casa. É o Espírito Santo que nos dirige, irmão. Não prive o Espírito Santo de agir por bem. Não prive. Que Ele atue em mim e você para fazer o bem a todos, irmão. Principalmente os domésticos da fé. E se nós não cuidarmos deles, irmão, como foi dito aqui. Olha a colocação que nos coloca, porque você tem a mente de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo hoje. E quando eu acho o contrário à palavra, irmão, eu sou pior do que infiel. Quando eu nego a eficácia da palavra, eu sou pior do que infiel. Quando eu não pratico o que está escrito, eu sou pior do que infiel. É isso que está dizendo. Eu tenho que praticar aquilo que está escrito. Ainda que não em tudo, mas vamos melhorando a cada dia, irmão. Eu e você temos que melhorar a cada dia. Se a mão está assim, vai abrindo ela. O Espírito Santo me ajuda a abrir minha mão. Eu preciso estender as minhas mãos para alguém. É culto de família, irmão. Quem sabe tu sai deste culto nesta noite, o Espírito Santo vai tomar você por inteiro, vai na casa de alguém que está precisando de um abraço. Adai, comanda saio. Da súbria. Vai mudar o teu itinerário para que você venha socorrer alguém. Fazer uma oração, irmão, não é tão difícil. O difícil é despedir a pessoa vazia. Fazer oração não é tão complicado assim. Jejuar com ele não é tão complicado assim. Mas despedir vazia, isso é que é complicado. Essa não é a vontade de Deus. Vai em paz, minha irmã. Vai em paz, meu irmão. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Pastor, só tem tanto. Vai lá e divide o tanto, irmão. Às vezes a gente fica pensando, irmão, isso aqui é muito sério que estou falando para os irmãos. Que o Espírito Santo me ajuda a entender isso. Às vezes a gente aplicamos isso só nas viúvas. Quantas vezes pessoas mais novas, às vezes, passam uma privação na sua peregrinação. Frustra os irmãos que eu vou falar. Às vezes tem até vergonha de vir a mim e você para pedir alguma coisa. Abrir o seu coração e dizer que está necessitado. Talvez por dizermos, não confiarmos nas nossas respostas. Não cremos que vamos ter uma resposta favoráveis. Estou falando que eu preciso aprender isso. Estou pregando para mim, irmão. Glória esteja dada no nome do Senhor. Às vezes a pessoa está com uma conta de água, de luz.
Vai lá falar com o pastor. Oh, irmão, pelo amor de Deus. O necessitado apareceu diante dos teus olhos. Não foi nos olhos do pastor. Às vezes tem um dinheiro na conta lá, irmão. Só beijando. Será que não dá para tirar 500 reais? Diz aqui, está aqui, irmão. Paga a sua conta de água, a sua conta de luz, irmão. Se precisar de alguma coisinha, vê se faça. E depois eu tento fazer o melhor para a irmã. Isso é família. Isso é obras. E alguns ainda dizem, eu vou pagar quando eu puder. Não, irmão, descansa o seu coração. A sua aflição não dá nem para falar nada agora. Só desfrute da bênção, da misericórdia de Deus, que me dividiu com você. Nós precisamos, irmão, colocar em prática o que nós pregamos. Eu peço muito a Deus que eu não chego naquele grande dia e seja considerado hipócrita, que exigi e não fiz, que preguei, mas não ajudei. Que Deus tenha misericórdia da minha alma. E não olhar quem. Às vezes nós olhamos também outra situação, preciso falar com os irmãos. Olhamos doméstico da fé, sim, primeiro eles, porque a Bíblia ensina. Amar aquele irmão de outra denominação, o irmão é teu irmão. Se os teus irmãos domésticos da fé não precisam, alguém do lado precisa, então estende as mãos para ele também. Isto é igreja. Estender a mão para o necessitado, irmão. É de outra denominação, você sabe. Se você não tem o suficiente, converse com alguns irmãos seus. Você tem aqueles irmãos camaradas que são chegados, que chega junto. Fala com eles, junta alguma coisa. Vai lá e socorre. Aí a bênção é dividida. Você recebe, os outros recebem também. Você também não passa a ser egoísta. Todos recebem uma bênção. Mas não deixa de fazer, irmão. Vamos caminhar para o finalzinho aqui, tinha muita coisa para falar. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me levou lá dentro do texto, orando a Deus, Deus me levou ao texto para a gente encerrarmos aqui. Capítulo 4 de 2 Reis, você já conhece muito bem. Nós conhecemos o texto. Eu comecei a meditar um pouquinho para ver o que Jesus queria falar conosco. Diz que uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, aí a King James vai fazer certo dia. Eu achei mais interessante a colocação da King James. Certo dia, aquela mulher não aguentou mais. Aquela viúva não suportava mais. Ela chegou no extremo. Eu quero conjecturar baseado nesse texto. Ela chegou ao seu limite. Eu sei que nós fazemos de tudo para não poder pesar nos outros, irmão. Isso é notório e deve ser feito desse jeito. Mas se pesar também, você divide. A Bíblia diz contar aos seus irmãos as suas necessidades, fala com eles. A Bíblia fala sobre isso. E esta mulher chegou um certo dia, chegou no seu ápice da sua dificuldade. Por quê? Porque não só, aleluia, guarda isso aqui, ela estava com dificuldade de alimentação, mas o pior aqui, ela não considerou nem alimentação. Se você olhar o texto, ela considerou os seus filhos. A consideração dessa mulher no texto, ela considerou primeiro os seus filhos. Quando ela vai procurar o profeta, é porque ela estava no extremo. Não tinha jeito, o único lugar que eu posso ir agora é nele. Aleluia. Nós observamos, primeiro a família, os filhos não podem cuidar. A Bíblia não fala a idade dos filhos, mas os filhos não tinham provisão para cuidar da mãe. Talvez seja pequeno, não tinha uma atividade, ele estava em dificuldade. Mas agora o credor deixou dívida. Isso é passivo a mim e você, irmão, ainda que você seja profeta, é passivo de nós deixar alguma dívida, talvez para a esposa. É passivo. Não deve acontecer, mas é passivo. Tanto é que essa mulher deixou uma dívida. Porém, essa dívida que essa mulher pegou do seu esposo, da morte do seu esposo, a dívida que ficou,
Ela não tinha condição de saldar. Preste muita atenção nisso aqui. Ela não tinha condição de pagar o credor. O que é que essa mulher faz? Eu não tenho outra condição, a não ser falar com alguém que fala com o lado de cima, com todo poderoso. E aquele poderoso, ele responde, porque eu conheço o profeta. Ela não procura, irmão, vizinhos no começo, porque vizinho não podia resolver. Sabe que o nosso problema, a nossa dificuldade é nos contar para quem não deve se contar. Pessoas que talvez vai jogar a sua dificuldade para outro escutar e jogar talvez até na mídia, para te menosprezar, para te rebaixar. Conte para a pessoa certa. Ela recorre ao profeta, porque o seu momento estava delicado. Essa mulher, depois você vai ver na King James lá, irmão, no contexto, ela não tem condição, ela já não tem paz, irmão. A pessoa não tem o que comer. A qualquer momento alguém vem e pega seus filhos e leva, irmão. Olha o desespero desta mulher. Esta mulher, irmão, era mulher de um dos filhos dos profetas. Filho de profeta, aqueles que pronunciava a palavra, era a boca de Deus, era a voz de Deus. Mas a situação virou de ponta cabeça. Aparentemente, irmão, momento de desespero. E às vezes chega na minha e na tua vida, irmão. Às vezes chega na nossa vida um momento de desespero. Mas eu quero acalmar o seu coração dentro desse contexto. Em nome de Jesus, nós vamos terminar. Caminhando para terminar aqui. E o desespero toma, as mulheres não tinham paz. A angústia tinha tomado conta do ser desta viúva. A Bíblia não fala, conjectura, talvez no outro dia o credor ia bater lá de novo. Mas antes do credor bater de novo, ela recorre ao profeta. Agora o momento é isso, eu preciso falar com ele. Ela vai contar a sua dificuldade para o profeta. Ele era um homem de Deus, ele temia Deus, meu esposo. Ele não pode dar o currículo dele, mas a esposa pode dar o currículo do seu esposo. Porque ele está ficando só na memória. Mas começa a indagar, dizer assim, meu esposo temia Deus. Mas infelizmente deixou uma dívida. Não sei, não quero nem entrar nesse detalhe, por que herdou esta dívida. Isso deixa para outra ocasião. Mas herdou uma dívida e não pode saldá-la. E o credor vai bater e vai levar os meus filhos. A única coisa que eu tenho é os meus filhos. Aleluia. Eu tenho só os meus filhos. Porque na verdade, irmão, na época, essas mulheres não tinham nenhum benefício onde recorrer. Do governo não tinha. Porque esse ocorrido foi 895 a.C. É muito antigo. É muito passado. Porém, ela vai numa pessoa e pede. É como se fosse pedindo socorro. Se abrir desta forma que ela está abrindo, eu tenho que gozar de paz, eu não estou tendo paz. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que eu não esperava ocorreu, aconteceu. Mas só que a glória seja dada ao nome de Jesus, irmão. O profeta não vira as costas para ela. Eita glória. O profeta era homem de Deus mesmo. Que eu possa aprender que essa graça que estava no profeta possa estar em nós também. De nunca virar as costas para um pedido de socorro e de clamor. Nunca. Não achar que não é comigo, irmão. É com você mesmo, é comigo mesmo. Não foi para o anjo não, se fosse para os anjos ele estava fazendo. Essa obra é minha e para você fazer, irmão. Deus contou comigo com você. Não joga para os anjos não. Os anjos têm outras afinidades dentro da obra de Deus. Eles são ministros para trabalhar, eu sei, é serviço da igreja, mas é outro trabalho. Mas esse trabalho de alguém procurar, vai procurar a mim e você, irmão. Aleluia. Talvez você não queria ver isso nesta noite, mas é preciso ouvir. Nós precisamos ouvir esta palavra. Levar meus filhos como escravo, porque podia ser dado tanto a esposa ir como escrava, como os filhos ir como escravo, para pagar a dívida. Essa dívida era paga em 7 anos, segundo lá
Deuteronômio capítulo número 15. 7 anos, vinha a remissão da dívida. Só que ele não estava com amor na misericórdia, pela lei, esses credores, aqueles camaradas insaciáveis, que oprimia os pobres necessitados. Então aquela morena está nesse desespero porque não tinha condição. Mas ela vai abrir o coração para o profeta. E o profeta vai dizer: que hei de fazer? Que hei de fazer? Declara-me que tu tem em casa. Aleluia. Aqui que Jesus me chamou a atenção. Quando falta o recurso da família, quando falta o recurso da igreja, tem um Deus lá de cima que não vai deixar você decepcionado. Lá esturi comandai a sébia, dela súbria. Se for preciso, ele mandar lá de cima para suprir, ele vai mandar. Eita glória! Quando foge da família, quando foge da igreja, há um Deus de milagre que já foi cantado aqui nesta noite. Eita glória! Se for preciso milagre para sustentar a viúva, Deus vai enviar o milagre, meu irmão. Se for preciso, Deus vai enviar o milagre na casa. Aleluia, aleluia. Qual é a necessidade que está lá, irmão? Oh, glória, aleluia. Entra para o seu quarto, fecha a porta, aleluia. Fala com ele, porque o milagre está chegando. Vizinhos, nesse caso, só foi para fornecer alguma coisa que não podia dar nada, era só vaso vazio. A única coisa que eles tinham para dar era vaso vazio. Mas o Deus que enche o vaso está aqui. Eita glória. O Deus que surpreende está aqui. Ele não vai deixar a sua família padecer. Creia no poder desta palavra. Se está passando apuros, é um Deus que está olhando aqui por esta palavra. Ah, desúbria. Calamandaia sébia. Eu não sei a área que está, irmão, focando ali, que está precisando, está carecendo, está necessitando. Mas creia, tu entrou para o quarto, falou com Deus, espere a providência. Espere a provisão. Aleluia. Aí vem anjo de Deus mesmo, a serviço de Deus para a igreja. Se for necessário, ele vai enviar o anjo para te alimentar, meu irmão. Se for necessário, ele vai enviar anjo para te alimentar, meu irmão. Se corvo alimenta, anjo também traz. Que o Espírito Santo nos ajude a entender isso aqui. A compreender que nós somos uma família. Guarda pelo menos isso no seu coração. Não exime das suas responsabilidades como família. Nós somos uma família. Aleluia. Se você já descobriu lá a situação, então leve o socorro. Se descobriu lá que está uma necessidade, leve o socorro lá. Talvez o pouco que você tem, você vai dividir. Aí entra o versículo: foste fiel no pouco, agora eu te coloco sobre o muito. É no pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Realiza a obra de Deus com amor. Cuide da família. Cuide de seus irmãos. Não se prenda às coisas desta terra. O pastor tem pregado muito, ensinado muito aqui. Não é possível que nós não tenhamos entendido isso de Deus. Prender nas coisas daqui. Desfrutar sim, mas colocar o coração jamais. O meu coração está lá em cima em Deus, porque lá está a nossa riqueza. Lá o ladrão não pode chegar, aqui o ladrão detona, não é pix daqui, pix dali, leva isso, leva aquilo, mas lá ele não pode tocar. Eita glória! Então junte tesouro lá em cima, irmão. Ferrugem nem passa lá. Traça, menos ainda. Traça e ferrugem, ladrão é aqui embaixo, irmão. Lá em cima tem um todo-poderoso, que guarda todas as riquezas para mim e para você. Como disse irmão Paiva, presbítero irmão Paiva, ser fiel até a morte, então dar-te-ei a coroa da vida. Receba essa palavra e eu agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Há momentos que é duro a gente dar glória, né, irmãos? E para quem prega, irmãos, é exatamente o que o pastor falou, prego para mim. Prego para mim. A gente prega primeiro para nós, irmãos, e a gente sente aqui a cobrança e dói no couro, irmãos. Pode acreditar. E graças a Deus por isso, o pregador que sente isso, pastor. A gente serve Jesus e Jesus é amor, irmãos. A gente tem que praticar isso todo dia. Tem que praticar, irmãos. Dói em mim, irmãos, porque o pastor pregando, o senhor pregando, eu dei uma nota para mim, não foi muito boa, pastor. Porque eu acordo todo dia, irmãos, e o primeiro propósito meu é cuidar das minhas coisas. É cuidar depois das coisas do meu pai, da minha família. Mas não é isso que Jesus ensina para a gente, pastor? É amar ao próximo, não? Então, em que momento do dia, irmãos, eu acordo e realmente eu falo assim, hoje eu vou acordar e eu vou ajudar meu irmão. Que seja um abraço, irmão Gisele. Que seja uma palavra de carinho, a gente sempre tem falado aqui, ligar para aquele último da lista. O último da lista, é fácil? Não, irmão, é aquele que dá trabalho mesmo, é aquele da família que é aquele mesmo, é isso aí. É ligar para esse aí, Vitória, né? Ligar e falar assim, está precisando de algo, surpreenda. Crente, irmãos, antes de surpreender surpreende a Deus, irmãos. Quer saber? Pesada, pesada. Mas quer saber o que o diabo aposta em nós, irmãos? Que a gente não vai fazer nada. Essa é a aposta dele, irmão. Não vai fazer, Antônio não vai fazer, não dá conta de ligar. A hora que você pega e liga e fala assim, ei, cai o queixo do diabo. Deus dá um glória e fala, aí. Que a gente possa praticar, irmãos, porque ouvir nós já ouvimos. Quantas vezes, vem de outra forma, mas quantas vezes Jesus fala, irmãos, se esvazie dessas coisas daqui, ajuda o próximo. Anota, irmão, dá uma nota para você, dá uma nota, irmãos. Sai daqui com essa nota e fala assim, tá ótimo. A minha tá ruim, irmãos, eu não saio daqui, tá boa não. Eu preciso cuidar melhor da minha família, da família igreja, do próximo. Glória a Deus por isso, irmãos. Nosso serviço social, há 2 santas ceias atrás, eu falei, irmãos, aqui, né, Kátia? Traz aqui, quem estava aqui, irmãos? Traz aqui. Aí o Antônio foi ajudar. Eu falei, não, Antônio, você não vai ajudar. Elas tiraram de lá sozinha. Eram 3 ou 4 sacolinhas. Não foi? Não ajuda não. Eu espero que você ajude depois tirar daqui um dia. Agora não, elas levaram para lá umas sacolinhas. E eu falei, sabe por que tem pouco aqui, irmãos? Porque eu não trouxe. Aí esse dia eu falei, o senhor trouxe? 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 Como, irmãos, essa abençoada aqui, ó. E as irmãs da obra social vai ajudar esse povo, se a gente não ajudar eles. Ajuda, irmãos. Ora a Deus, tem alguém precisando. A palavra foi espiritual em algum momento, mas muitas vezes o pastor manteve ali a fome, alguém com necessidade mesmo, que a gente possa ajudar. Sábado tem Santa Ceia, irmãos. Já peço a Deus que o Espírito Santo, primeiro, me lembre, depois, abra meu coração. Em quê? Que eu esvazie a despensa, que ela brigue comigo. Sabe por quê? Que eu esvazie a despensa, irmãos? Sabe por quê, Vitória? Porque se eu esvaziar a despensa, há possibilidade de faltar para mim. Mas se eu esvaziar, já estou suprindo o que está faltando para alguém. O meu pode chegar, mas se eu trouxer, é para alguém que já chegou a fome. Já chegou. Mas, irmãos, a gente serve um Deus que não vai faltar. Na minha casa não vai faltar, eu tenho certeza, irmão. Se eu esvaziar tudo, ó, Deus tocou, vai esvaziar, está tudo aqui, ó. No outro dia, irmãos, Deus não perde para mim, não perde para você. Para a gente não se achar, Ele dá o dobro no outro dia.
Que Deus encontre, irmãos, um coração quebrantado em cada um de nós, para fazer a obra. Obrigado, pastor. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que falou aqui, falou em Terra de São José, mesmo o senhor não estando lá. E dou graças a Deus, o senhor trazer a palavra aqui para nos alimentar. Amém? Pastor Anderson quer trazer um pedido aqui da